Professor, eu fiz, é que eu tava procurando o e-mail do senhor lá e não achei. E-mail, não achou? Pô, tranquilo, cara. O meu e-mail eu vou jogar agora aqui no. Eu vou jogar o meu e-mail aqui no Zap aqui. Eu também fiz, só não mandei pro senhor. Também não Pode crer. mandei não, professor. Não tem problema não, gente. Não tem problema não. O importante é que a gente vai corrigir agora, tá bom? Então não esquenta a cabeça com isso não, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar então, já que já estamos gravando, Alexandre Ramos. A galera vai entrando aí. Vamos lá. Pedro Inácio. Módulo 3, professor? Oi? Módulo 3? Módulo 3. Módulo 3, página 20. Galera, aí na página 20, vocês estão vendo aí que tem um exercício, tal. Vou compartilhar com vocês. Bom, eu quero, lógico que as respostas já estão marcadas, então eu só quero ouvir de vocês se a resposta que vocês colocaram se aproxima do que está escrito de rosa aqui. Entendeu? É só isso que eu vou esperar de vocês. Entendeu? Nada muito bicho de 7 cabeças, não. Só pra gente... Vou ver aqui, porque... Só pra gente agilizar a correção. A primeira pergunta é o que foi Guerra Fria? O que foi a Guerra Fria? O que a galera colocou aí? Professor, eu coloquei, tipo assim, não é totalmente igual, mas tem a ver. Eu coloquei, se iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, o conflito que aconteceu entre 1939 e 1945. Ao final desse conflito, Estados Unidos e União Soviética saíram como as duas superpotências mundiais e essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. Eu coloquei isso aí também, filho. Entendi. Eu acho que só faltou colocar aí por que o conflito, por que Guerra Fria tem esse nome, né? Por que a Guerra Fria? Aqui, no caso, está falando aqui, esse confronto ficou conhecido como Guerra Fria porque as duas grandes potências não chegaram a se enfrentar diretamente, apesar de fornecerem ajuda militar aos países com os quais se aliaram. Mas, tudo bem, daí é o de menos. Mais alguém fez aí? Mais alguém colocou a resposta parecida? Professor, eu botei aqui, ó, uma disputa pela superioridade entre Estados Unidos e União Soviética. É chamada assim por ser uma intensa guerra diplomática e ideológica travada pela conquista de zonas de influência. Entendi. Faz sentido. Faz sentido também. Né? O importante é que você mostrou pela sua resposta que as duas potências não chegaram a se enfrentar diretamente, né? Eles passaram a se enfrentar por meios diplomáticos. É isso aí. Interessante. É por aí mesmo o caminho. Entendeu, galera? Entenderam? Tudo bem? Sim. Show. Tudo tranquilo. Agora, a segunda questão está pedindo para vocês escreverem um texto fazendo a relação entre a doutrina Truman e o Plano Marshall. Quem é que fez isso? Eu fiz, professor. Fala aí. O que você colocou? A doutrina Truman foi o que fez a Guerra Fria ganhar contornos mais nítidos. Ela orientava a política externa do lutar e conter a expansão do comunismo. Já o Plano Marshall era destinado a recuperar a economia dos países europeus capitalistas e a diminuir a influência política que os partidos socialistas e comunistas haviam conquistados desde o fim da Segunda Guerra. Entendi. Interessante. Então essa foi a relação entre um e outro, né? Tipo assim, o Plano Marshall, ele foi o complemento da doutrina Truman, porque a doutrina Truman chegaria com a ideia de que os Estados Unidos seria o líder dos países capitalistas da Europa
ocidental, enquanto o Plano Marshall seria o complemento a essa doutrina, porque seria o financiamento para a reestruturação dos países aí capitalistas destruídos após Segunda Guerra Mundial. Não é isso? Isso aí. Beleza. Mais alguém colocou algo parecido, ou diferente do que está aqui? Eu tô corrigindo, professor. Não ficou diferente. Oi, você colocou diferente, Gabriel? Coloquei, professor, só que eu já apaguei, já que eu tô corrigindo agora. Ah, pode crer. Pode crer, pode crer. Beleza. Mais alguém, pessoal? Ó, vou para número 3 então, hein? Vou para número 3. A número 3 era uma questão relacionada ao desenvolvimento tecnológico e espacial durante a Guerra Fria. Aí ele está perguntando aqui o que foi a corrida armamentista. Alguém fez essa? Eu não sei, não sabia. Responde aí, professor, o que eu vou falar. Essas daí a gente não faz não, professor. Logo Vocês tu, não? pastor, meu Deus. Não é, pô, Ei, mas professor, essa aqui, daí... ó. Mas o professor falou que era Pastor. Então, Ninguém aí, faz isso aí, professor. cara. O professor que falou que era pra Correto. fazer, filho. Tu fez? Eu Não fiz, fiz, o não. professor falou, ué. Tá aqui, pô. Aí, professor, fala. fala aí. Deixa ele falar. Não, pode falar, Cat. Fala aí. Ó, a corrida armamentista é o processo pelo qual um país procura armar-se com o intuito de proteger-se de outro. Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento de poder militar do outro, investindo em seu aparato de defesa. Kathleen, que falou? É. Maneira a resposta. Boa. Isso daí. Eu botei parecido, só que com palavras diferentes. Com palavras diferentes, pode crer. Isso aí. Qual é a relação entre o desenvolvimento nuclear e o pesadelo atômico? Desenvolvimento nuclear é a condição de possibilidade do pesadelo atômico, sendo o lançamento de armas nucleares sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, os eventos que tornaram claros os perigos que esta tecnologia apresentava. Entendi. Pode crer. Isso aí. Isso aí. Letra C. Por que os governos dos Estados Unidos e da União Soviética assinaram acordos que limitavam a corrida armamentista? Alguém fez essa? E durante a guerra, ambos os países se desenvolveram tecnologicamente e com o surgimento da bomba atômica, os perigos aumentaram. E para que houvesse uma terceira guerra mundial era simples, e por isso houve essa restrição de testes de bombas, que quase foi rompida após a ameaça da União Soviética em Cuba. Pode crer, Nicolas. Pode crer. Letra D. Quais eram os órgãos de espionagem durante a Guerra Fria? Professor, o nome aí tudo estranho. Professor, em inglês você faz isso não. Oi? É um nome todo estranho aqui, professor. KGB é uma delas? Oi? Quem é uma delas? KGB. KGB é uma delas. Qual era a dos Estados Unidos? É CIA. CIA Central Inteligência Agência.
Isso aí, isso aí. Isso aí. CIA e KGB. Isso aí. Show de bola. O que foi a corrida espacial, galera? Foi um evento ocorrido na metade do século XX, onde duas potências mundiais disputaram o poder sobre a tecnologia. Isso aí. Isso aí. Beleza. Agora. Eita. Número 4. Em 1947, o senador anticomunista Joseph McCarthy passou a liderar o movimento de caça às bruxas. Explique o que foi esse movimento. Vocês lembram? O professor respondia assim, ó. Hum. Entre 1950 e 1952, McCarthy, é assim que fala? Eu falo McCarthy, mas tudo bem. Okay. Investigou diversos departamentos de Estado e interrogou muita gente. Algumas pessoas acabaram por perder o emprego depois de terem admitido ter pertencido ao Partido Comunista. Mas esse nome aí que eu não consigo falar. Disse às testemunhas que era a única forma de mostrarem que tinham abandonado o comunismo. Entendi. Era nomear outros membros do partido. Este movimento ficou conhecido por caça às bruxas e o período chamou-se... Ai, professor, não consigo falar. Não, tranquilo, não tem problema não. Tá, paralelamente, elaborou uma lista de livros considerados antipatrióticos que acabaram por ser retirados das livrarias. Entendi. Isso aí. Mais alguém colocou uma resposta parecida? Mesma coisa? A minha também é diferente, professor. A sua é diferente, Nicolas? O que você colocou? Foi uma perseguição religiosa e social que começou no século XV e atingiu seu apogeu nos séculos XVI a XVIII, principalmente na Alemanha, Escandinávia, Inglaterra, Escócia, Suíça e em menor escala na França, Península Ibérica, Itália e Império Habsburgo. Ih, cara, tá diferente mesmo, cara. Será que a gente tá falando da mesma caça às bruxas? Essa caça às bruxas aí é do... Você falou que é do final do século XVIII? Daquele filme lá. Maria. Essa caça das bruxas aqui é mais nova, doidão. Essa caça às bruxas é mais novo. Foi a caça às bruxas, entre aspas, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Né? A caça às bruxas é um nome fantasia, vamos dizer assim, que foi dado para a perseguição que esse senador anticomunista acabou fazendo a quem ele acreditava que era comunista. Entendeu, Nicolas? Nicolas? Entendi. Beleza. Então tá tranquilo, né? Então as caças bruxas que ele está se referindo aqui é a caça às bruxas promovida pelo Joseph McCarthy em 1947. Aí vale lembrar que ele criou até um comitê. Vocês lembram? Comitê de Atividades Anti-Americanas. Algo assim. Aí eu até comentei, não sei se vocês lembram, eu falei que até o Charlie Chaplin ele foi procurado, foi intimado a depor. Teve um casal de físicos que foram condenados à cadeira elétrica porque foram acusados de transmitirem para a União Soviética as informações sobre bombas atômicas. Você está lembrado disso, Nicolas? Tô mesmo. Pode crer. Então é mais ou menos por aí, tá? Suave. Por aí que ele quis dizer aqui com caças às bruxas. Tá? Agora, gente, explique o processo que levou à criação do Estado de Israel
Relacione-o aos conflitos entre israelenses e palestinos que passaram a ocorrer a partir de então. O que vocês colocaram? Lembra quando eu mostrei o mapa de Israel? Que estava Israel e Palestina? No livro didático de vocês, que aconteceu? Esse daí eu não fiz, não, professor. Esse vocês não fizeram? Então, é o seguinte, em 1947, a Palestina estava sob o domínio da Inglaterra. Quer dizer, a Palestina, que estava sob o domínio da Inglaterra, melhor dizendo, ele foi dividido entre judeus e palestinos para que cada um formasse um estado independente. Quem dividiu a Palestina para os judeus e palestinos foi a ONU. A ONU que fez isso. Aí, a partir daí, os judeus eles criaram o Estado de Israel, né? Só que aí você teve vários conflitos armados entre israelenses e palestinos. Por quê? Porque os palestinos eles não aceitaram a criação do Estado de Israel pela ONU, certo? Porque para eles a Palestina não pertencia aos judeus, pertenciam aos palestinos, aos árabes. Isso é um conflito que ocorre desde lá de trás, desde o início do século XX, por aí. Lembra quando eu comentei que o imperador Adriano expulsou os judeus da Palestina no século II, depois de Cristo, depois da Era Comum? Lembra que eu comentei isso com vocês? Vocês lembram? Vocês estão quietinhos? Eu lembro do senhor ter falado. Oi? Eu lembro do senhor ter falado disso. Então, exatamente. Então, é por aí. E aí, o próprio livro didático, como vocês podem ver, ele fala também que a divisão ela se deu em 1947. Mas em 1948, você já teve a intensificação do conflito entre israelenses e palestinos. E aí, por causa disso, 4 milhões de palestinos tiveram que se refugiar em outros países. Tranquilo? Então, é mais ou menos isso. Mais ou menos essa aí é a resposta do número 5 para vocês verem aí. Vocês estão quietinhos hoje? Eu tô com sono. Ah, pode É o crer. sono, é o sono. Ah, pode crer que, Tá nossa, com sono. corrigir exercício meio que dá sono mesmo. Agora, Professor, fala. desculpa, pode voltar nas 5, só mais um pouquinho que eu tô copiando. Ah, tá, perdão. Vou voltar aqui. Aí, Obrigada. de nada. Beleza. Copiou? Sim. Beleza. Galera, agora a gente tem esse texto pequeno aqui para ler. E é um texto interessante, porque ele fala sobre o movimento negro brasileiro na década de 1970. Aí esse texto... Eu vou ler aqui, hein? Esse texto ele fala o seguinte: foi na década de 1970
que os militantes negros passaram a conceber uma melhor articulação de suas ações numa entidade nacional. Com tal fim, surgiu a 7 de julho de 1978 o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Naquele dia, um ato público reuniu centenas de pessoas em frente ao Teatro Municipal de São Paulo para denunciar a discriminação sofrida por 4 atletas negros nas dependências do Clube Regatas Tietê e a tortura e assassinato numa delegacia de outro jovem negro, Robson Silveira da Luz. A manifestação popular teve grande impacto nos rumos da política negra. O Brasil ainda vivia o regime militar e, em nome da segurança nacional, a reunião de manifestantes em praça pública era, em geral, duramente reprimida pela polícia. Assim, aquela manifestação de negros e simpatizantes da causa antirracista representava um desafio à ditadura. A formação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que depois passou a ser titular apenas Movimento Negro Unificado, MNU, contestava a ideia de que se vivia uma democracia racial brasileira, ideia que os militares adotaram na década de 1970. Mas a questão racial também não encontrava lugar nas organizações de esquerda. Para a maioria delas, a desigualdade e o preconceito raciais eram decorrentes da exploração da classe dominante no sistema capitalista. Para a esquerda, só a revolução socialista poderia aniquilar toda e qualquer desigualdade. Por isso, não fazia sentido uma luta específica contra o racismo. Ao eliminar a desigualdade social, automaticamente se eliminaria a desigualdade racial. Era assim que a maioria da esquerda pensava. A militância negra brasileira foi fortemente influenciada pela trajetória das organizações negras norte-americanas em defesa dos direitos civis e especialmente do movimento Black Power. Ocorre que o movimento negro norte-americano se desenrolava numa sociedade baseada no modelo birracial de classificação, ou seja, um modelo que só reconhecia negro e branco como categorias raciais. O mestiço de negro, o pardo, por exemplo, lá era considerado igualmente negro. A questão racial negra era definida pela afrodescendência no Brasil. Peraí, vou repetir aqui. A questão racial no Brasil e nos Estados Unidos tem história bem diferente. Se nos Estados Unidos a identidade negra era definida pela afrodescendência, no Brasil ela era e continua a ser definida pela cor da pele e outros traços físicos, sobretudo textura do cabelo. É por isso que um pardo claro pode se passar por branco, especialmente se tem dinheiro, educação e prestígio político. Assim, níveis de renda e educação podem influenciar bastante na classificação e na autoclassificação raciais. Esse debate, que foi tão importante para a consolidação do movimento negro, continua atual quando se discute ações afirmativas. Agora eu vou trocar a página. O surgimento do MNU, ou seja, do Movimento Negro Unificado, redimensionou a militância política daqueles anos de ditadura militar. Coube ao MNU contribuir para uma maior organização da militância e convencer os grupos de esquerda da importância e especificidade da questão racial na sociedade brasileira. Nas décadas de 70 e 80, diversas outras organizações negras foram criadas. O levantamento feito em 1988 indicou a existência de 343 organizações negras de todos os tipos, 138 delas em São Paulo, 76 no Rio de Janeiro, 33 em Minas Gerais, 27 na Bahia e as demais espalhadas por outros estados. Um destaque deve ser dado ao movimento de mulheres negras, que surgiu da percepção de que existem especificidades na forma como mulheres e homens sofrem a discriminação racial. Lélia Gonzalez, uma das mais importantes ativistas negras na década de 70 e 80, foi uma das primeiras a chamar a atenção para a importância da organização das mulheres negras. Em 1988, foi criado em São Paulo o GLE10. Não sei se pronuncia GLE10 ou GLE10, tá, gente? Eu vou falar GLE10. Foi criado em São Paulo o GLE10, uma organização política que tem como propósito o combate ao racismo e a valorização das mulheres negras.
Por isso, o GLE10 oferece, por exemplo, orientação e acompanhamento legal e suporte psicológico a mulheres em situação de violência doméstica e sexual. Mais recentemente, em 2001, 25 entidades, inclusive o GLE10, formaram uma espécie de confederação a que chamaram Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, com o objetivo de melhor coordenar discussões que levem à formulação e implementação de políticas públicas especificamente voltadas para o setor feminino da população negra. Esse texto foi escrito por Valmira R. de Albuquerque e Walter Fraga Filho. E aí o que acontece? Cara, a primeira questão, a letra A, está querendo saber por que a concepção da democracia racial brasileira era contestada pelo movimento negro. Alguém fez essa? Alguém fez essa aí? Eu não fiz essa, não. Fez essa não, Kathleen? Olha só. É porque o próprio texto fala, né, galera? Tipo assim, a ideia da democracia racial era contestada porque para os pretos, militantes pretos daquela época, a desigualdade social ela se aproximava das questões raciais, né? Não é à toa, por exemplo, que a maior parte da população pobre é a população preta, né? Como mostram os dados do IBGE, por exemplo. Isso desde a época da ditadura, desde a escravidão até, muito antes, desde a escravidão, que você já teve a maior parte da pobreza protagonizada pela população preta. Porque os pretos não tiveram reparação social mesmo depois da escravidão. Então, a desigualdade social e a desigualdade racial caminham juntas. Por isso que não existe democracia racial, assim como os militares pensavam que existia. Vocês entenderam? Entendi. Beleza. Entendi. Letra B. Qual era a abordagem das organizações de esquerda para as questões raciais no Brasil? Que se resolvesse a desigualdade social no Estado, eles iriam resolver qualquer problema. Isso aí. Eles pensavam que se eles resolvessem a questão social, eles acabariam também com um problema de desigualdade racial, né? Ou seja, as organizações de esquerda, eles não se importavam com a questão racial, justamente por causa disso, que para eles era mais importante acabar com a desigualdade social para que, enfim, pudesse ser aniquilada a desigualdade racial. Eles queriam acabar com a social para poder, e acreditavam que dessa forma poderiam acabar com a racial também. Entendido? Entendido. Beleza. Qual foi a importância de Lélia Gonzalez para o movimento negro feminino? Foi ela que deu mais visibilidade para o movimento. Isso aí. Foi ela que deu mais visibilidade para o movimento. Perfeito. Perfeito. Então é isso, galera. Agora a letra... Agora o último exercício. O maio de 1968. Vou ler o texto. O avanço do movimento cultural, sexual e político de maio de 68 atrai defensores mesmo entre os jovens que não vivenciaram a Revolução. Como muitas pessoas da minha geração, nasci em 1977, sou herdeiro daquele período. Maio de 68 influenciou muitos aspectos da minha vida, principalmente em relação à liberdade social e moral que vivenciei crescendo na França. Afirma Arnaud
não sei como se pronuncia isso, Burrow, coautor do livro ilustrado Mais 68, A História de uma Primavera. Tradução livre aí do que está escrito aí em francês aí. Acredito que Maio de 68 testemunhou o nascimento de uma nova geração, que acordava para uma nova mentalidade que persiste até hoje. Segundo ele, desde a Segunda Guerra Mundial, a França havia se urbanizado e modernizado, experimentando um novo estilo de vida. Mas a mentalidade continuava a mesma dos anos 40. E de Gaulle, o presidente francês, parecia velho e desconectado dos problemas da nova geração. Os estudantes de 68 não haviam vivenciado a guerra e sentiam que todos tinham direito a uma vida melhor. Eles rejeitavam a sociedade de consumo adotada por seus pais com a influência norte-americana do pós-guerra e queriam uma vida diferente das antigas gerações. Para as pessoas que vivenciaram 68, aquele período significou muitas coisas. Alguns achavam que viria uma revolução, que todos seriam iguais. Outros viveram manifestações, luta coletiva, liberdade na vida pessoal e sexual. Para muitas pessoas, a vida foi intensa e bonita por algumas semanas. Elas se lembram disso com brilhos nos olhos. Para pessoas da minha geração, que vivem com medo da manhã, do desemprego, das oscilações imobiliárias e da AIDS, aquele parece uma época de ouro, em que as pessoas não se preocupavam apenas com seus problemas, mas queriam felicidade para todos e achavam que seria possível conquistar isso, afirma Burrow. De Carolina Ribeiro Pietoso, o espírito de maio de 1968 permanece vivo. Extraído do site Último Segundo, acesso 23 de janeiro de 2009. Galera, segundo o autor do texto, por qual motivo o maio de 1968 tem tanta influência sobre a sua geração? Quem fez essa aí? Ninguém fez? Ninguém fez. Eu não fiz, não. Não. Galera, acontece que pro autor do texto, o episódio de maio de 68, ele influenciou aspectos da vida dele, né? Principalmente em relação à liberdade social e moral, porque a partir desse período acabou surgindo uma mentalidade, acabou surgindo um modo de pensar diferente que dura até hoje. As pessoas queriam mais liberdade de expressão, queriam, enfim, se libertar aí das velhas amarras sociais. Qual era o contexto político e social da França em 1968? Alguém fez contexto? A França estava num momento do pós-guerra, né, que eles estavam com o estilo de vida dos Estados Unidos lá, aquele American Way lá. Pode crer. Eles não queriam sair. Entendi. Esse aspecto é interessante, né? Esse aspecto, isso que você falou é interessante, Felipe. Isso que você falou é interessante, porque é exatamente isso. Na década de 40, quer dizer, na década de 40, na década de 68, as pessoas tinham a mesma mentalidade da década de 40. Ou seja, a mesma mentalidade do American Way of Life, né? Consumismo, né? Conservadorismo e essas coisas. Aí os estudantes de 68, que não tinham vivenciado essa guerra, eles rejeitaram a sociedade de consumo e queriam uma vida diferente das antigas gerações. Entenderam? De acordo com o texto, o que o maio de 68 significou para as pessoas que vivenciaram aquela época?
para muitas pessoas, cada um vivenciou de uma forma diferente, né, galera? Para algumas pessoas, aconteceria a revolução. Outros achavam que todo mundo seria igual. Outros achavam que a luta seria mais coletiva. Outras pessoas pensam que você teria uma liberdade de vida tanto pessoal quanto sexual, né? Letra D. O que as pessoas da mesma faixa etária de Arnold Blow pensam sobre maio de 1968? Alguém fez essa? Eles falam que foi uma grande influência de manifestação para apoiar a liberdade social. Pode crer. Pode crer. Se aproximou um pouco da resposta aqui, né? Porque é isso, eles queriam a liberdade e felicidade de todos e seria possível para eles conquistar isso. E realmente, para ter felicidade, para uma pessoa pensar na felicidade de todos, eles deveriam pensar no social. Faz muito sentido a sua resposta. Isso aí. Para encerrar, qual é a sua opinião sobre as manifestações estudantis da atualidade? O que vocês pensam? O que vocês pensam, galera, das manifestações estudantis da atualidade? Vocês pensam? Você acredita que os jovens de hoje você acredita que se os jovens de hoje se unirem por uma causa, eles conseguirão transformar alguns aspectos da sociedade? E por quê? O que vocês pensam, galera? Professor, tempo os caras fazem manifestação pela coisa errada. Eles reclamam que o governo está quebrando as escolas dele, mas eles estão investindo mais no estudo superior e deixando o básico de lado. E essas mesmas pessoas que estão manifestando por um valor de educação, daqui a 2 semanas tá num show, ouvindo música que faz apologia ao crime. Ah, entendi. Então, na sua opinião, os manifestantes